Então, para quem ainda não me conhece muito bem, eu sou Pauline Correa, sou nutricionista especialista em emagrecimento, especialista também no comportamento humano, nos comportamentos relacionados ao nosso modo de comer, à forma como nós escolhemos a comida no nosso dia a dia, que está relacionada às nossas emoções, não é verdade? Vamos lá, então, para a primeira pergunta, vou começar respondendo já o pessoal aqui que me enviou, e é uma pergunta muito clássica, que eu escuto sempre, tanto com os alunos do programa Emagrecendo com Prazer, mas aqui também nas mídias sociais e no consultório, muitas vezes, que é a questão do líquido junto com a refeição. A pergunta foi, tem problema tomar líquido com a refeição? É uma pergunta tão simples, tão do dia a dia nosso, né? E uma questão que há tanto tempo nos acompanha, vira e mexe, surge essa questão. Então, vamos falar sobre isso. Bem, gente, líquido junto com a refeição. Melhor é não tomar. Mas vai depender da quantidade, algumas questões que eu quero explicar para você. Então, o melhor é não tomar, mas por quê? Qual o prejuízo que você pode ter ao ingerir líquidos junto com a refeição? Primeiro, a sua digestão, para ela acontecer, o primeiro passo para a sua digestão é aqui na boca, através da mastigação e através do contato da sua saliva com a comida que está na sua boca. Então, à medida que você mastiga, você também produz saliva e a mastigação vai misturando esse alimento com a saliva, à medida que você tritura o alimento, esse alimento vai sendo digerido parcialmente, inicialmente, por algumas enzimas que estão na saliva. Portanto, a saliva é essencial para a sua digestão, que começa na boca. O que acontece quando você toma líquido? Você acaba não produzindo tanta saliva, porque você vai engolir o alimento mais rapidamente. O líquido vai diluir a saliva na sua boca e provavelmente essa digestão não vai acontecer da forma adequada, provavelmente nem a mastigação vai acontecer de forma adequada. Ok, então a primeira questão é essa. Precisa produzir saliva e a saliva precisa entrar em contato com o alimento. Segunda questão do líquido com a refeição. O volume do líquido que você toma. Se for um grande volume que você toma junto com a refeição, o seu estômago vai acabar se dilatando, ou seja, a médio prazo, curto e médio prazo, se você tem um estômago de determinado tamanho, bebendo grande volume de líquido com a refeição, a tendência é que esse estômago vá se dilatando. E quanto maior o volume do seu estômago, maior a necessidade você vai ter de alimentos para preencher esse estômago. Ou seja, maior quantidade de alimentos para você se sentir saciada, satisfeita. Portanto, o grande volume de líquido com a refeição não é um bom negócio, principalmente se você precisa reduzir o volume de alimentos que está ingerindo ao longo do dia. Se você precisa emagrecer, se tem alguma questão na sua saúde que está demandando uma menor quantidade de alimentos por refeição, ok? E se você precisa reduzir o volume do seu estômago, porque isso pode acontecer também a médio prazo, à medida que você vai comendo menor volume de alimentos, não tomando líquido com a refeição, o seu estômago pode vir a diminuir um pouco, sim, e você vai cada vez mais ficando saciada com um menor volume de comida, e isso pode ser interessante. Então, o líquido com a refeição pode te atrapalhar nesse processo, principalmente se for um grande volume de líquido acompanhado da refeição. E há outras possibilidades, outros prejuízos também. Por exemplo, como a diluição do suco digestivo lá no estômago, o suco gástrico. O ácido clorídrico precisa, da mesma forma que aconteceu aqui na boca, lá no estômago precisa entrar em contato com a comida. E aí, se o volume de líquido for grande, esse suco digestivo vai ser diluído ali e talvez a digestão não aconteça da melhor forma possível. E pode, sim, atrapalhar, inclusive, a absorção de alguns nutrientes, ok? Mas por que as pessoas sentem tanta necessidade de tomar líquido com a refeição? Talvez você não, mas muitas pessoas têm.
uma grande necessidade, não consegue comer sem um líquido com refeição. Vai comer um pedaço de biscoito, precisa de meio que empurrar a comida com um pouco de líquido, né? O que acontece? Podem ser pelo menos 2 casos. Muitas vezes a pessoa tem a sensação de boca seca quando está mastigando, principalmente se o alimento for seco, né? E aí sente dificuldade tanto de mastigar como de engolir o alimento. E aí, para ajudar nessa umidificação da comida aqui na boca, a pessoa é levada a colocar líquido, para ajudar mesmo, porque precisa, né, umidificar para facilitar a deglutição, para engolir o alimento. Só que o caminho melhor não é este. O melhor caminho é deixar a sua boca produzir saliva. Se você está acostumado, condicionado a colocar líquido na boca para umedecer o alimento, provavelmente você não está nem produzindo saliva na quantidade adequada. Provavelmente você não está mastigando o alimento na forma adequada. E aí, quanto menos você mastiga, menos saliva você produz. Ok? E a sensação de boca seca, ela pode vir pela falta de hidratação, pela hidratação inadequada ao longo do dia. E aí, saliva é feito tem água na composição. Então, se você está com déficit de água no seu corpo, no momento de produzir saliva, o seu corpo vai falar, olha, preciso de água, preciso de líquido, porque está acabando com as minhas reservas de água dentro do corpo. E aí você é levado a ter sede para que o seu corpo tenha maior disponibilidade de líquido para produzir a própria saliva. Compreende? Então, a solução é mastigar mais, mastigar melhor, para que haja tempo de produzir essa saliva. E se está difícil produzir saliva também, uma boa solução é colocar menor quantidade de comida na boca cada vez. Então, cada garfada, uma menor quantidade, cada pedaço de alimento, menor tamanho, e assim você vai mastigando e produzindo mais saliva. Ok? E cuide da boa hidratação ao longo do dia. Então, beber água desde o momento que você acorda, ao longo do dia, aos poucos, o dia todo. E aí, antes das refeições, você tem que já estar bem hidratado. O momento da refeição não é o momento de você se hidratar. O momento da refeição é o momento de comida. Ok? Então, o ideal é não ingerir líquido. Não ingerir líquido com a refeição. Ok? Principalmente, aliás, deveria não tomar mesmo, não é nem questão de ser ideal ou não. Não deve tomar aquelas pessoas que têm refluxo, porque no refluxo o alimento é difícil de digerir, é importante que haja um esvaziamento gástrico mais rápido, para que o alimento não fique voltando. E aí, se você coloca líquido com a refeição no seu estômago, a maior chance desse refluxo, desse alimento voltar, e a digestão vai ser ainda mais lenta. Então, se você tem refluxo, não beba líquido junto com a refeição. Se você tem uma digestão ruim, não beba líquido com a refeição. Se você tem apetite diminuído, não beba líquido com a refeição. Crianças, por exemplo, que têm dificuldade de comer, né, um volume adequado de comida, e aí geralmente é o contrário daquelas pessoas que precisam emagrecer, né? Mas eu tô falando aqui com você sobre saúde. Então, se você tem falta de apetite, idosos, crianças, ou se você está com algum problema de saúde que afeta o seu apetite, como gripe, como alguma doença, algum problema de saúde que você esteja vivendo, vai ter uma diminuição de apetite. Então, não beba líquido com a refeição, porque o líquido vai ocupar o espaço que é da comida lá no seu estômago. Vai te dar uma sensação ainda de maior saciedade antes do momento. Ok? E principalmente se você está em uma condição de saúde ruim, você precisa do alimento. Você precisa de nutrientes. E se você precisa emagrecer, seu corpo precisa dos nutrientes adequados para promover o emagrecimento. Porque pode ter alguém pensando aí que não, então se o líquido com a refeição vai me levar
a ter menos apetite, vou ficar satisfeito mais rápido. Eu já vi pessoas falando isso. Então eu vou encher de líquido, porque aí eu bebo líquido e como menos. Resolve o meu problema do volume de comida na refeição, né? Só que não. Por quê? Logo depois você vai sentir fome. Porque o esvaziamento vai acontecer, você não forneceu nutrientes de forma adequada. Então, você resolveu aquele problema de imediato, daquela refeição, mas logo depois vai ter fome. Muito cuidado com isso. Principalmente com relação à quantidade de nutrientes. Compreende? Tudo bem até aqui? Então, o ideal é não beber. Mas se for beber, beba pequeno volume de líquido. E o que é pequeno volume de líquido? Eu estou falando de beber um líquido que não é para matar a sede. Uma quantidade de líquido que não é para te ajudar a empurrar a comida para engolir, para molhar a comida na boca. Não é para isso. Mas talvez para alternar os sabores na refeição. Então, você está ali com uma comida salgada, na hora do almoço, por exemplo, você está mastigando um pedaço de carne que tem um determinado tempero. E aí você quer alternar o sabor do sal com talvez algo mais adocicado. Você poderia lançar mão do suco, que é líquido? Sim. Mas eu quero te dar uma dica. Ao invés do suco, procure colocar frutas picadas. Se a sua necessidade de líquido com a refeição for esta, de alternar sabores na refeição, prefira fruta picada ao invés do suco. Por quê? Simplesmente porque tem mais nutriente, tem mais fibra, vai te ajudar inclusive na saciedade. Então, pedaços de laranja picado, pedaços de maçã, melancia, melão, a fruta que for, de preferência as frutas mais fibrosas. E aí, pequenos pedaços, no máximo meia porção de uma fruta, então eu tô falando de meia laranja, meia maçã, no máximo, porque é um pedacinho ou outro que você vai comer entre uma garfada de comida e outra, não precisa ser todas as vezes também, antes de cada garfada, um pedaço de fruta, não precisa. Você pode ir administrando isso para que também o volume de fruta seja pequeno, não seja algo que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, por exemplo. Ok? E qual é o volume de líquido, se você escolher o suco de limão, caju, acerola, que tem calorias próximas a zero, muito baixa caloria, claro, se for ingerido sem açúcar. O ideal é que você ingira no máximo 100 ml de líquido junto com a refeição. 100 ml, claro, eu estou falando para adultos. 100 ml de líquido junto com a refeição não vai atrapalhar lá o seu estômago no processo digestivo. Mas não use esse líquido, mesmo que em pequeno volume, para umidificar a comida na sua boca. Então, primeiro mastigue, produza saliva, mastigue muito bem. Quando o alimento estiver completamente triturado, aí sim, você engole essa comida. E depois, vem com pequenos goles de líquidos. Ok? Tem gente que sente o alimento parado aqui. Gente, isso é falta de mastigação adequada. Claro, quando não se trata de um problema patológico, né, de estreitamento de esôfago, alguma outra questão. Tem alguns medicamentos que também podem causar essa sensação. No mais, fora isto, é mastigação inadequada que pode estar acontecendo. Então, mastigue muito bem. Mastigue o alimento até que ele esteja completamente triturado, pastoso, sem nenhum grãozinho de arroz inteiro. Esta é a boa mastigação. Tudo bem? Alguma dúvida a respeito da boa mastigação, a respeito do líquido junto com a refeição? Pessoal do YouTube. Patrícia, nunca tive costume de líquido com a comida, mas percebi que com a alimentação adequada, em quantidade e qualidade, desde que comecei o programa de emagrecimento, aluna do programa, isso mesmo, Patrícia. Comecei o programa, tenho comido menos e me sinto saciada mais rápido, sem necessidade de líquido com a refeição. Muito bem. Isso aí, pessoal. Vamos para a próxima pergunta, que na verdade é um comentário que eu recebi, dizendo:
Ah, eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer porque eu sou magra. Eu não tenho problema com peso, então eu posso comer o que eu quiser. Já ouvi muito isso. Posso comer o tanto de doce que eu quiser, posso comer o tanto de fritura que eu quiser. Gente, o excesso de peso, a obesidade, é apenas um dos sinais que o seu corpo te dá de desordem da sua alimentação. Então, quando a sua alimentação está desordenada, desajustada, com deficiência de nutrientes, com excesso de aditivos químicos, com excesso de gorduras de péssima qualidade, de açúcares, de farinhas brancas, seu corpo pode te dar vários sinais. E o ganho de peso, o excesso de peso é apenas um dos sinais. Então, ser humano nenhum deve se basear no seu peso corporal para definir se vai comer bem ou não. Para decidir se vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do que come ou não. Não é o peso. Nunca foi. Nunca foi o peso. O peso é só uma das consequências. Você deve sim vigiar o seu peso. Porque é um sinal. Porque é um sinal que você deve intervir o quanto antes. Começou a ganhar peso, já intervém, já faça os ajustes que forem necessários. Não deixe que isso prossiga, que fuja do seu controle. Quanto mais longe você deixar isso chegar, maior será o esforço que você vai ter que fazer para voltar ao seu estado inicial. Isso em qualquer coisa na vida. Isso com relação a qualquer problema de saúde que você tiver. Qualquer doença, quando você começa a tratar no início, o prognóstico, ou seja, a chance de sucesso e a velocidade do sucesso são muito maiores. E assim também com seu peso. Os cuidados com a alimentação vão muito além, né? A necessidade dos cuidados com a alimentação. Há outros problemas na saúde, quando você não cuida do que você come. Por exemplo, problemas cardiovasculares, dislipidemias. O que são dislipidemias? Colesterol alto, triglicérides, HDL baixo, LDL aumentado e assim por diante. Triglicérides são as dislipidemias. AVC, independente do seu peso. Se você não cuida do seu estilo de vida, do que você come, quantas pessoas magras você já viu tendo AVC, que é o acidente vascular cerebral, derrame? Câncer, todos os tipos de câncer, gastrite, úlcera, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, está totalmente relacionada à qualidade das coisas que você come, da sua comida, independente do seu peso. Baixa imunidade, né? Você está mais suscetível a adquirir doenças transmissíveis. Obstipação intestinal, problemas graves de intestino. Você corre o risco de ter quando você não cuida da sua alimentação. Vai afetar a absorção dos nutrientes, então você vai correr o risco de ter desnutrição, uma anemia. Existem pessoas acima do peso desnutridas? Sim. Existem pessoas magras, às vezes até abaixo do peso, desnutridas? Sim. Porque a desnutrição é a falta de nutrientes, além do peso, ok? Vai além do peso. Você precisa cuidar da qualidade do que você come para garantir o bom estado nutricional do seu corpo, que vai refletir na sua saúde. O peso é só um dos parâmetros. O magro também precisa cuidar da sua saúde, precisa cuidar do que come, da qualidade do que come. Cuidar da saúde é para ter resistência para todos os tipos de doenças. Quer dizer que, eu como super bem, eu não vou ficar doente, eu não vou ter câncer, não vou ter Covid-19. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a pessoa bem nutrida, com o metabolismo funcionando adequadamente, com o intestino funcionando adequadamente, com o fígado funcionando bem, o sistema imunológico estando em estado saudável, ativo, vai responder melhor a todo tipo de tratamento. Os sintomas são mais suaves,
Os riscos de complicações são menores. A sua recuperação é mais rápida. Talvez nem sintomas você tem. Você sai desse quadro de uma forma mais tranquila, quando você está bem nutrido, quando você está num estado de saúde melhor, quando você cuida do que você come. Então é melhor você cuidar da sua saúde, você cuidar da alimentação antes de ficar doente, porque quando você adoecer, você vai precisar melhorar a sua alimentação, não é verdade? Então cuide agora, o quanto antes. Todo problema, quando você começa a cuidar antes dele aparecer, ou seja, você já vem com medidas preventivas, você resolve ele de forma muito mais fácil depois, principalmente na sua saúde, ok? Então, não estou falando para você, dizendo para você comer saudável para evitar câncer. Não é comer saudável para emagrecer, para ficar esbelto, né, magro, bonita. Não. Não é comer saudável para melhorar a sua imunidade apenas, mas sim para ter uma saúde mais resistente, para ter uma saúde melhor, para superar da melhor forma qualquer problema de saúde que porventura venha lhe acometer. Todos nós estamos suscetíveis, ok? Isso é algo que muitas vezes está fora do nosso controle, mas o que está sob o nosso controle? O cuidado com a nossa saúde. As medidas preventivas, então, com relação ao Covid-19, higiene das mãos, álcool gel, uso de máscaras, isolamento social, cuidar da alimentação, melhorar a sua imunidade. Isso está sob seu controle, não é? Então, aquilo que está no seu controle só depende de você. A alimentação, aquilo que você come, o quanto você come, só depende de você. Se você é um adulto, só depende de você. Ainda que na sua casa as pessoas tenham hábitos diferentes, tenham hábitos não tão saudáveis, se você é um adulto, você pode fazer melhores escolhas. Ok? Devemos estar sempre cuidando da nossa saúde, sempre. A forma como você se relaciona com a comida diz sobre a forma como você se relaciona com a sua vida, com a vida que você tem, com a sua vida como um todo. Sem falar que a alimentação está totalmente relacionada à sua qualidade de vida. Então, eu falei aqui sobre aspectos de doenças, de prevenção de doenças, de melhoria, né, de quadros patológicos, mas pense na qualidade de vida que você pode perder quando você está acima do peso, quando você está pobre em nutrientes, sem reservas de nutrientes, sem reservas nutricionais. Peso é só um dos parâmetros de saúde. Quando você não se alimenta bem, seu bem-estar fica alterado. Seu nível de energia, sua vitalidade ficam diminuídos quando você não se alimenta de forma adequada. Sua força, sua disposição para tudo na vida, seja para lavar uma louça, seja para brincar com seu filho, seja para levantar da cama, para produtividade no seu trabalho, desde a conexão, foco, concentração, memória, raciocínio. Em tudo isso, a boa alimentação contribui. E a má alimentação vai ter efeito. Vai prejudicar seu sono, vai ficar mais irritada, humor alterado. Então, alimentação saudável não é só para quem está acima do peso, não é só para quem está doente, mas é para te trazer mais vida, maior resistência, maior força para vencer os desafios da vida. Ok? E vigie, sim, seu peso, tá bom? E se você precisar emagrecer e melhorar a sua alimentação, você pode contar comigo, que eu estou sempre aqui, falando com você sobre isso. Comer batata doce em vez do arroz emagrece? Ótima pergunta, Célia Regina. E eu vou tomar um gole de água antes de responder você. Gente, batata doce, arroz, batata inglesa, mandioca, cará, inhame,
que mais? Me ajuda aí. Os tubérculos, milho. São alimentos ricos em carboidratos. Ok? Os carboidratos, em geral, no final da digestão se transformam em açúcar. Por isso, nós precisamos escolher adequadamente o tipo de carboidrato e a quantidade de carboidrato que vamos ingerir. Então, a primeira questão com relação a batata doce ou arroz é a quantidade. Tanto um como o outro, você deve ingerir uma quantidade controlada, e aí cada pessoa vai ser uma quantidade diferente, ok? O fato é, a batata doce tem um índice glicêmico menor do que o arroz branco. Então, quando você ingere a batata doce, isso quer dizer que ela passa pelo processo digestivo e vai entrar na sua corrente sanguínea mais lentamente do que o arroz branco, do que quando você ingere o arroz branco. Mas isso, quando você ingere os dois, cada um deles, isoladamente, ou seja, ali na sua refeição tem apenas batata doce ou apenas arroz. A batata doce vai favorecer mais essa entrada lenta de açúcar no seu sangue, que é adequado, que é o ideal. Quanto mais lentamente o açúcar entrar na nossa corrente sanguínea, mais saudável seremos. Porém, geralmente, não sei se é o seu caso, Célia, quando você for ingerir ou a batata doce ou arroz integral dentro de uma refeição onde você tem vegetais, onde você tem proteínas como carne, ovos, frango, peixe, leguminosas como lentilha, ervilha, feijões, essa combinação de nutrientes por si só já vai fazer com que o carboidrato da sua refeição entre na sua corrente sanguínea de forma mais lenta. Ok? Então, isso resolve o problema do índice glicêmico. Portanto, neste caso, sob este aspecto, tanto faz comer a batata doce ou o arroz. O que vai ser o maior diferencial neste caso, neste aspecto? A quantidade, tanto da batata doce quanto do arroz. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muitas pessoas, porque é batata doce, então eu posso comer quanto eu quiser, porque a batata doce é fit. Gente, o que é fit? Batata doce, é um carboidrato. E precisa controlar a quantidade para que você tenha uma carga glicêmica, que é a relação da quantidade total do carboidrato com o seu índice glicêmico. Não adianta consumir um carboidrato de baixo índice glicêmico se você consumir em grande quantidade. A carga sobrecarrega o seu corpo. Ok? Então, a minha resposta seria, Célia, para você, escolha comer, se for numa refeição balanceada, completa, aquilo que você mais gosta. Ou, melhor ainda, alterne batata doce um dia, arroz no outro dia. Se for possível, escolha o arroz integral ao invés do arroz branco. Por quê? Qual a diferença do arroz branco com o integral? Fibras e nutrientes. O arroz branco, quando é polido o arroz, é extraído dali aquela película rica em vitaminas, minerais e fibras. Então, quando você consome o arroz integral, você tem uma saciedade um pouco maior do que quando você consome o arroz branco. Você obtém uma quantidade um pouco maior de nutrientes quando você consome o arroz integral com relação ao arroz branco. Então, ele é mais nutritivo, ele é mais interessante. Isso quer dizer que você está proibido de comer o arroz branco? Não, mas provavelmente você deverá ingerir uma menor quantidade ainda do arroz branco, porque ele não vai estar trazendo tantos nutrientes interessantes para você. Esclareci, Célia? A alimentação saudável é aquela onde você tem um rodízio entre os alimentos, uma variedade entre os alimentos. Então,
Escolha os carboidratos de melhor qualidade, os grupos, dentro do grupo de carboidratos, aqueles alimentos que são mais saudáveis, aqueles in natura, aqueles que sofreram menor processamento lá na escala de produção e distribuição. Então, quanto mais in natura, quanto mais original for o alimento, mais saudável, mais adequado ele vai ser para você, para a sua saúde, para o seu emagrecimento, para a saciedade. Então, escolha os tubérculos como fonte principal. Sim, a batata doce, a batatinha baroa, que em alguns lugares é chamada de mandioquinha, batatinha salsa, mandioca, cará, inhame, que é excelente para a imunidade. Ok? Quinoa em grãos, que é um cereal também muito nutritivo. Muitas vezes é possível de substituir o arroz em algumas receitas. Cida, quantas vezes devo me alimentar? Patrícia Reis. Patrícia, essa questão de número de refeições por dia vai depender da sua necessidade, da sua rotina. Basicamente, 3 a 4 refeições por dia. Muito importante com relação ao número de refeições é a gente considerar o volume de cada uma delas e o espaçamento entre cada uma delas. O primeiro sinal que você deve observar é o seu corpo. Então, devo fazer uma refeição agora? Qual o sinal do seu corpo? Então, ao invés de ficar só se orientando pelo relógio, pelo horário do dia, também se oriente, aliás, se oriente antes, pelos sinais do seu corpo. Muitas vezes você vai ser levado a comer no impulso de ansiedade, que parece ser fome, que parece ser hora de comer, mas que no fundo é uma questão emocional, é ansiedade, é um vazio que você sente, é uma monotonia, é uma ociosidade, tédio, principalmente nessa quarentena. Então, o número de vezes número de refeições por dia que você deve fazer, observe os sinais do seu corpo. Há pessoas que precisam comer mais vezes ao dia. Em média, ok? Aquela história de 3 em 3 horas fazer uma refeição é uma média. Mas vai depender da composição de cada refeição que você faz. Se você faz uma refeição que te dá saciedade por mais tempo, energia por mais tempo, você não vai precisar comer a cada 3 horas. Tem pessoas que precisam de 5 horas após fazer a próxima refeição. E é você quem deve identificar isso. O que você não deve fazer? Comer várias vezes ao dia, muito picadinho, toda hora comendo uma coisinha ou outra, principalmente se for sem perceber, se for desordenadamente, se for por impulso, sabe, beliscando o dia todo, não deve fazer. Ou, ao primeiro sinalzinho de fome, você já vai lá e come, e não tirou, não se percebeu se realmente é o momento de comer. Então, a composição da refeição é muito importante, ok? E aí, o ideal é que você se observe ao longo dos dias, e aí você vai observando um padrão. Há refeições que a gente precisa estabelecer horário, né? Por exemplo, se você faz o almoço em família, que eu recomendo muito, então todos almoçam juntos, precisa ter um horário para que a família se encontre ali. Mas outras refeições talvez não. Então você vai observar a sua necessidade. E olha, o horário da sua refeição, quantas refeições por dia, pode variar ao longo da vida, pode variar ao longo do mês, para as mulheres principalmente. No período pré-menstrual, há uma sensação de mais fome, de maior necessidade de alimento. Então, para não ficar muito ansiosa por doce, por carboidratos, vale a pena, sim, diminuir o espaçamento entre as refeições para que o açúcar, sua glicemia, ou seja, a quantidade de energia no seu corrente sanguínea, não abaixe tanto, para manter uma glicemia mais estável. E aí a necessidade de doce é menor,
vai te ajudar sim nesse período. Então, se observe o seu corpo, como o seu corpo funciona. Ele é único, ok? Sem esse mito de que tem que comer de 3 em 3 horas. Não. Isso acaba atrapalhando você. Você pode ter o relógio como uma referência, mas a prioridade é o sinal do seu corpo, naquele momento, naquele dia, com responsabilidade para realmente perceber se é momento de comer ou se é uma questão emocional, psicológica. Eu estou sempre aqui falando com você sobre isso, para ajudar você a identificar cada vez mais essas questões. Ok? Elaine Genesi, aqui do YouTube, podemos ficar doentes se tirarmos o carboidrato? Boa pergunta. O carboidrato, o que pode baixar a sua imunidade, baixar a sua resistência? Mudanças bruscas de alimentação, redução radical no volume total de alimento daquilo que você estava acostumado. Então, essas dietas radicais, essas dietas da moda, que as blogueiras fazem, às vezes, você quer fazer igual e, de repente, muda drasticamente seu padrão de alimentação, sim, pode afetar a sua saúde, principalmente a sua imunidade. O carboidrato em si faz falta, assim como a proteína, assim como os lipídios, assim como as vitaminas, os minerais e as fibras. Então, cortar um grupo de alimentos geralmente não é a solução, mas sim escolher o tipo de carboidratos, nesse caso, escolher um carboidrato de boa qualidade, reduzir a quantidade, geralmente é necessária também, principalmente para emagrecer, e principalmente se você está consumindo uma quantidade muito alta, que está deixando você com glicemia alta, né, com padrão de glicose no sangue muito alto constantemente. Ok, Elaine? A sua saúde depende de todos os grupos de alimentos. Vegetais, legumes, verduras, frutas, leguminosas, feijões, lentilhas, ervilha, proteínas, carne bovina, frango, peixes, ovos, carne suína, para quem se dá bem com a carne suína, outros tipos de carnes, né? Então, tem carnes exóticas, enfim. Você precisa de todos os grupos, precisa das gorduras boas, gorduras de origem vegetal, que são as oleaginosas, o azeite extra virgem, precisa da gordura saturada também, que está lá no óleo de coco, que é a gordurinha que está lá na carne bovina, que está lá no ovo, precisa também. Geralmente os problemas surgem quando há excesso, exagero, desordem. Se você conseguir manter um equilíbrio entre os alimentos, você certamente vai estar no caminho da boa alimentação, da alimentação saudável, para a sua boa saúde. Ok, Elaine? Sidneia, faço dieta com bastante legumes, tenho refluxo, meu marido só come arroz parborizado e não consigo tirar ele da refeição. Como faço? Não consegue tirar o arroz da dieta, Sidneia? Não precisa tirar. Talvez reduzir a quantidade. Que bom que você consome bastante legumes, eles são essenciais. Essenciais. Diminua a quantidade do arroz. Não precisa excluir. Se você não consegue, talvez isso seja algo importante para você. Talvez o arroz tenha um papel importante. Então, reduza o volume. E lembre-se também de incluir outros carboidratos revezando. Então, se você colocar na sua mente que não vai mais comer arroz parbolizado, ou que você precisa tirar o arroz da vida, é isso que traz o sofrimento, é isso que traz a dificuldade com a boa alimentação. Você não está proibida de comer arroz. Você não precisa excluir o arroz, você precisa sim administrar a quantidade, mas também colocar outros tipos de carboidratos. Então, ao invés de dizer assim, não vou mais comer outro arroz, que tal dizer,
eu vou comer arroz um dia, no outro dia eu vou comer cará, no outro dia eu vou comer mandioca, no outro dia batata doce. Estou falando um dia na sequência do outro, mas pode ser uma semana um, outra semana o outro, ou 2 vezes por semana um. Você é quem vai decidir isso. Desde que faça uma alternância entre as fontes de carboidratos de boa qualidade. Você vai ter ainda mais prazer com a comida. Vai ter maior diversidade de sabores, uma experiência diferente, com a consciência de que você não está proibida de comer o arroz. Então, você come uma mandioca hoje, com a consciência e com a tranquilidade de saber que amanhã você pode comer o arroz. Ok? Assim a vida fica mais leve, você provavelmente vai manter maior equilíbrio. Verissa, que alegria você aqui, minha mentora. Sou eternamente grata por ter me ensinado a fazer as melhores escolhas para mim e minha família. Que alegria, Verissa. Obrigada. Obrigada pela sua dedicação. Treinar em jejum e baixar muito a glicemia pode afetar minha imunidade nessa quarentena? Pode. Pode sim. Ok? Então, quem não está acostumado a treinar em jejum, muito cuidado. O treino em jejum deve ser feito apenas no tipo de treino aeróbio. Então, exercício de força, não recomendo que seja feito em jejum, porque no exercício de força você precisa de glicose como fonte primordial de energia. Nos treinos aeróbios, nas atividades aeróbicas, como uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, de intensidade moderada, você vai usar gordura como fonte de energia. Mas algumas pessoas, alguns organismos ainda não são muito eficientes nessa oferta rápida de energia vinda da gordura, porque ela é um pouco mais demorada. Por isso que o nosso corpo prefere o carboidrato. O cérebro, de imediato, te manifesta o desejo por carboidrato, porque é uma energia fácil para o nosso corpo. A gordura é um pouco mais demorada, para que haja a quebra da gordura e o fornecimento da energia a partir dela. Então, talvez você está começando um treino aeróbico sem carboidratos suficiente no sangue, sem glicose suficiente no sangue, e o seu corpo ainda não está tão eficiente na produção de energia a partir da gordura, e aí ele vai usar a glicose, principalmente no começo do exercício. E aí, sua glicose vai baixar. Então, esse treino em jejum, ele precisa ser adaptado com o tempo. Então, começa com 20 minutos, depois 30 minutos, e assim você vai percebendo o seu próprio corpo. Ok? E sim, pode colocar em risco a sua imunidade. Afeta a imunidade, sim. Tá bom? Cada vez que você faz essas quedas bruscas. Devo ter cuidado com a frutose das frutas? Deve ter cuidado, sim, porque a frutose é o açúcar das frutas, assim como você deve ter cuidado com todos os outros tipos de açúcares. Então, como eu digo, já disse para vocês aqui algumas vezes, cada vez que você for comer uma fruta, você deve ingerir uma porção de fruta, quantidade de uma porção, cada vez que você for comer a fruta. O que é uma porção? Uma maçã, ou uma banana, ou uma laranja, ou uma fatia de abacaxi, ou um pratinho de melancia, uma fatia de mamão. Isso é uma porção de fruta. 2, 3 vezes ao dia, talvez. É o contrário de comer 3 laranjas de uma vez, tomar o suco de laranja, um copo de suco de laranja que tem ali 6 laranjas de uma vez. É excesso de frutose, é excesso de açúcar. Sim, prejudica a sua saúde. Sim, prejudica o seu emagrecimento. Ok? Comer 3 bananas de uma vez, mesma coisa. O ideal é uma banana de cada vez. O jeito que preparamos as verduras, Elaine, e legumes, podem sabotar a nossa boa alimentação? Primeiro, fritura, se for aquela fritura de imersão no óleo, sim.
Você, por exemplo, berinjela, couve-flor, milanesa, né, imersa no óleo, todo tipo de fritura de imersão que submete o óleo a altíssimas temperaturas, produz ali substâncias tóxicas, prejudica a sua saúde, sim, vai estar sabotando a sua alimentação saudável. Além disso, os tipos de preparações assado, grelhado, cozido no vapor, refogado, na air fryer, né, que é a fritadeira sem óleo, não vai em nada prejudicar o valor nutricional do seu alimento, não vai prejudicar a boa alimentação, ok? Há algumas perdas? Sim. A partir do momento que você partiu qualquer alimento in natura, o contato com o oxigênio ali já vai oxidar algumas vitaminas. Sim, independente do tipo de preparação. Quanto maior a temperatura que você submete o alimento, pode afetar? Sim, porque a maior perda através do vapor ali que sai do legume, pode perder mais vitaminas. Mas, em geral, é melhor que você consuma uma boa quantidade de legumes, independente da forma de preparação. Encontre a forma que você aprecia mais, que o seu paladar identifica melhor, para que você consuma uma boa quantidade de vegetais ao longo do dia. Quais são? Qual é a quantidade de vegetais ao longo do dia? 2 pratos por dia, almoço e à noite. Essa é a quantidade ideal. Então, se for preciso fazer legumes grelhados, assados no forno, ou picadinho na carne, que seja. Ok? Uma boa variedade de legumes, hein? Não é um tomate picadinho ali no meio da comida, não, tá bom? Você indica shot para imunidade? A glutamina realmente funciona? Glutamina, sim, é um aminoácido, né, isolado, um aminoácido que a indústria de suplementos isola. A glutamina, sim, pode melhorar a imunidade, claro que são necessários outros aspectos associados, né, a uma sinergia no nosso corpo para que a nossa imunidade seja adequada. Sim, a glutamina pode ajudar, assim como pode ajudar em outras questões também. Shot para imunidade. Gente, shot, o que é um shot? É uma misturinha que você faz ali para tomar tudo de uma vez, não é? Ok. Então, não existe uma receita mágica. Até porque não existe uma questão na sua alimentação, um elemento na sua alimentação que vai fazer o milagre acontecer. Mas existem sim, Verissa, alguns alimentos, algumas ervas que você pode e deve incluir. E eu falei isso aqui numa live específica que eu fiz sobre imunidade, que são alguns alimentos e ervas cientificamente comprovados que melhoram a sua saúde de uma forma geral e principalmente a sua imunidade. Gengibre, cúrcuma, que é o açafrão da terra, o nosso açafrão, é o principal. A cúrcuma ingerida crua, o que é isso? Não é lá para refogar na panela, é para salpicar na comida na hora de comer, ou bater em algum suco para fazer um shotzinho, ok? Então, gengibre, cúrcuma, as frutas cítricas, fontes de vitamina C, ok? Vegetais folhosos verdes escuros, brócolis, salsinha, própolis de abelha. Se quiser pegar tudo isso, misturar e fazer um shot, se quiser pegar esses ingredientes e distribuir ao longo do dia, melhor ainda. Melhor ainda. Gente, o nosso corpo, ele está em constante movimento. Não é uma ação que você faz em 1 minuto do dia que vai trazer o efeito para todo o restante. Então, você pode fazer o shot de manhã, por exemplo, e ao longo do dia incluindo esses elementos nas suas refeições. É uma boa estratégia, sim, para melhorar a imunidade. No óleo de coco, sem marcada a data de validade de 45, deve ser tem guardado, né? 45 dias após aberto. Só que não uso ele todo nesse período, aí jogo fora, pois é tão caro para comprar. Essa questão de data de validade, gente, é uma segurança para o consumidor e é uma exigência da Anvisa para controle da distribuição e do armazenamento dos alimentos.
Muito complicado eu responder para você se usa ou não usa, joga fora ou não, né? Teoricamente, você deveria sim desprezar. Deveria desprezar o óleo de coco. Mas, se fosse na minha casa, eu olharia o aspecto dele, a forma como ele foi armazenado. Por exemplo, o que contamina o óleo de coco com bactérias, com fungos. A falta de higiene, por exemplo, se você pegou uma colher suja, uma faca suja e colocou lá dentro, isso sim pode ter contaminado. O ambiente em que ele ficou armazenado. Então, tudo isso pode afetar a validade, a qualidade, a integridade do seu alimento. Então, isso é uma questão bem individual, não posso dizer para você que pode usar depois de 45 dias, tá bom?